É tão grande as transformações através das tecnologias, a gente sabe que as mãos são importantes, né? Mas as tecnologias, elas fazem total diferença nos nossos protocolos, principalmente nas entregas de resultados. Eu me chamo Brenda, sou esteticista, sou de Petrópolis, Rio de Janeiro. A minha história começa há muitos anos atrás, que eu saí do Maranhão, muita gente não sabe disso. Eu vim do Maranhão tentando uma vida nova no Rio de Janeiro. A minha família paterna, meu pai, que já faleceu, morava aqui e eu tive a necessidade de viver um pouquinho esse lado com meu pai, que eu não tinha esse contato com ele. A gente ainda conseguiu viver uns 4 anos. E assim que eu cheguei em Petrópolis, a minha realidade, o que me permitia, era um trabalho, né, no centro de polo de modas que tem na cidade. Então eu trabalhei muitos anos lá como vendedora e a partir dali eu comecei a estudar, fazer estética. Antes fiz outras faculdades, mas não finalizei as faculdades porque acho que o meu destino realmente era estética. Eu sempre falo que não fui eu que escolhi a estética me escolheu. Graças a Deus, né, eu sou muito realizada nessa área da estética. E há alguns anos atrás, em média mais ou menos de 10 anos atrás, eu vim para cá tentando mesmo ter uma vida melhor pelas oportunidades, né, que a gente sabe que em alguns lugares não é tão grande como aqui. E assim que eu pude entrar na estética, eu comecei a ver realmente que era um ramo que era muito bonito, a transformação que fazia através das mãos na vida das pessoas, eu comecei a me apaixonar. Mas para mim realmente entender um pouco disso, eu precisei vivenciar. Eu trabalhava numa empresa, numa loja, na qual eu não tinha como trabalhar e fazer estética por fora, porque não coincidia, minha carga horária era muito grande. E aí um dia eu fui de férias para o Maranhão, a minha família é simplesmente muito orgulhosa de mim, porque eu estava me formando, na verdade. Uma prima minha foi e fez uma agenda lá para mim, falando: minha prima tá vindo aí, agora ela é esteticista, trabalha com estética. Ela me mandou uma mensagem: olha, eu fiz aqui uma agenda para você. E eu não esperava, eu não pedi para ela, não esperava. Eu falei: como assim? Ela falou assim: o pessoal quer que você atenda eles. Aí eu virei pro meu marido: mas o que eu vou atender? Eu não tenho nada, não tenho equipamento, não tenho nada. Tô me formando agora, já tinha passado no módulo todo facial, já sabia como fazer, trabalhar. E eu falei: o que eu vou fazer? E aí eu virei pro meu marido e falei assim: sei lá, vamos comprar alguma coisa para levar, para atender lá. E aí me veio na ideia de comprar equipamentos portáteis, foram meus primeiros equipamentos portáteis. E eu já fazia a parte facial, comecei a atender limpeza de pele, clareamento, era o que dava as minhas condições nas minhas férias lá no Maranhão. E quando eu comecei a atender, a minha agenda começou a crescer nas minhas férias. Eu praticamente quase não tirei férias. Foi uma loucura, que tinha muita gente querendo ser atendido por mim. E foi ali que me deu um estalo. Eu falei: epa, pera lá, eu acho que eu tô na profissão errada. Eu não tem como mais eu ser vendedora, eu acho que o que eu quero é estética, porque realmente eu vi que eu faço algo por pessoas de formas diferentes. Então, realmente foi quando me deu o estalo que eu fazia diferença na vida de outras pessoas e as pessoas chegavam e falavam comigo. Foi lá no Maranhão que me deu esse despertar, falando assim: nossa, você é muito boa, suas mãos, você tem um dom, amamos o seu trabalho, com o pouco que eu tinha, nas condições que eu tinha. E aí eu resolvi, quando eu voltei de férias, eu falei pro meu marido, já estava faltando 2 meses para me formar. Eu falei para ele: olha, é o que eu quero, eu realmente acho que é isso que eu quero, eu estou no lugar certo e assim que eu me formar eu vou largar o meu emprego, a loja, e vou cair de cara na estética. Aí ele virou para mim, aquele medo, aquele frio na barriga, né? Você tem certeza? É isso que você quer? Aí eu falei: é isso que eu quero. Aí ele virou e falou assim: então tá, então a gente vai fazer isso, a gente vai realizar esse teu sonho e a gente vai abrir uma empresa. E eu falei: como assim? Eu imaginei que ele fosse trabalhar em algum lugar. De cara ele falou: a gente vai fazer isso. Você tem a formação, você tem o dom, o que você quer é uma paixão. E aí eu comecei em casa. A gente abriu a primeira sala, eram as condições que a gente tinha. A primeira sala dentro da minha casa era uma loucura, porque ter uma sala de estética dentro do ambiente de casa é muito difícil, em vários sentidos, porque você trabalha em dobro e também a questão da logística para as pessoas, né? A gente via que, por morar num bairro mais distante, nem todo mundo iria. As pessoas me buscavam
E quando eu falava que eu atendia em casa, a gente sentia que as pessoas, algumas ficavam assim, ah, não, mas é muito longe, né, por conta da logística e tal. Aquilo começou a me entristecer. Aí meu marido falou assim, não, não desiste, mas eu tinha algumas pessoas que iam, que confiavam, amigos no início, me dando apoio, graças a Deus. E eu com muita força de vontade, falei, não, eu não posso desistir. E aí eu estudava muito. O que eu tinha de condições no momento, né? Era ver vídeos online de grandes mestres da estética, de professores da estética. Hoje sou mentoradas por algum deles, graças a Deus. E na época eu ficava no YouTube, eu não tinha condições de pagar um curso, né? Porque a gente sabe que é um investimento. Curso, tecnologia, é um investimento. E eu tinha muito desejo de estar com alguns deles, né? E só que eu não podia, eu ficava madrugada, meu marido me acompanhou várias vezes, estudando. Um deles, né, desses grandes professores, hoje que ele faz parte também da Medicação, é o Fábio Borges, que a gente tem muita admiração. E quando eu tive a oportunidade financeira, eu falei com meu marido, falei, cara, eu quero fazer um curso do Fábio Borges, era um sonho muito distante. E exatamente foi num momento bem crucial na minha profissão, porque eu ainda não tinha as minhas tecnologias. E eu precisava fazer um curso que me desse uma visão sobre o que eu poderia ter para o meu início, né? E aí, quando eu fui fazer o curso com o Fábio Borges, ele apresentou alguns equipamentos dentro do curso, e um deles era o Narnia, que estava ali. Só que eu não imaginei que eu ia ter um equipamento logo de cara naquele valor, né? Eu olhei, gostei. Quando eu cheguei em casa, falei, olha, o melhor equipamento para a gente começar, e comecei a explicar para o meu esposo qual era o melhor equipamento, porque eu tinha que ter um equipamento de início que ele realmente viesse a me atender em várias afecções estéticas, né? Que pudesse ter uma rádio, uma lipocavitação, fosse um equipamento mais completo, pelas condições que eu não tinha como ter tantos equipamentos naquele momento. E aí eu falei pro meu marido, e a gente tinha logo em seguida a feira do Estética In pra ir. E eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou pro congresso, foi meu primeiro congresso, eu sonhava muito de estar dentro de um congresso, eu não tive oportunidade antes porque eu trabalhava e o meu trabalho supria muito dos meus horários, aí quando eu tive oportunidade foi no Rio, no Estética In, e falei pra ele, falei assim, olha, a gente vai ter que comprar equipamento, e ele, não, a gente vai ter que comprar uma tecnologia, ele sempre apostando nisso. Eu falei, você vai ver os equipamentos, eu dei uma lista pra ele foi em várias empresas, do tipo de equipamento que eu precisava, e ele foi na Medicalção, foi uma das empresas que ele foi, e o que mais se destacou pra gente de princípio com a Medicalção foi exatamente o acolhimento da empresa. Foi surreal o acolhimento, porque aquela experiência que a gente teve alguns anos atrás, de quando a gente estava iniciando, que a gente não tinha o que a gente tem hoje, a gente foi em algumas empresas e a gente não, por estar começando, a gente não teve aquele amparo, aquele acolhimento, porque a gente queria um equipamento só, pequeno. E de cara a Medicalção abraçou isso, a gente sendo pequenos empreendedores que estavam iniciando. Eu senti muito acolhimento, isso foi o diferencial. E a gente com frio na barriga, porque a Medicalção na época era uma empresa nova, que estava entrando no meio das grandes, né? Hoje a gente sabe que é uma potência, é uma grande referência, não só a nível nacional, mas como nível internacional, a Medicalção levando aí para o mundo. E na época deu aquele frio na barriga, quando ele veio me falar da Medicalção, eu falei, olha, não conheço, não conheço a empresa, não sei. E ele conheceu o Mauro, né, o Mauro Filho, que tive o primeiro contato, são grandes amigos nossos, e o Mauro falando, não, pode confiar, acredita. Os pais do Mauro falando que era uma bênção que estava chegando nas minhas mãos e que era para me ficar tranquila, que o que eles realmente tinham ali eram equipamentos que realmente entregavam aquilo que eles prometiam e que eu poderia pegar uma tecnologia dessa e falar com eles sobre tudo que teria na clínica, os atendimentos, os resultados, enfim. O que a Medicalção fez para a gente no momento foi as condições de pagamento, que eu acho que isso também faz muita diferença para o profissional, principalmente que está começando de início, assim, começando agora. Eles deram uma condição muito boa e eu com muito frio na barriga. Na época, quando eu deixei meu antigo emprego, eu só tinha uma rescisão, que era meu investimento, investi em algumas coisas dentro da minha casa, e aí tinha que comprar mais equipamento para tentar trazer mais pacientes. E aí a gente não tinha o dinheiro para pagar o equipamento à vista ali, e aí o Mauro falou assim, olha, Deus está tocando no meu coração que
vocês têm que levar esse equipamento. E realmente era uma bênção muito grande vindo para nossas vidas. E aí a ficha do meu marido foi até aprovada, mas a renda dele estava comprometida. Enfim, a Medicalção deu um jeito, vendeu o equipamento para a gente nas nossas condições, confiando, acreditando, como eles fazem muito isso com os profissionais que eu vejo, eu acompanho. E a partir dali se criou um vínculo, né, de amizade, porque é uma empresa totalmente humanizada, né? Eles veem desde o pequeno empreendedor, do pequeno profissional, até os grandes profissionais. E sempre que a gente se encontra, hoje mesmo a gente tendo crescido um pouco mais, é o mesmo acolhimento que a gente tem da empresa. Isso também para mim é um diferencial. Todas as vezes que a gente precisou da empresa em relação a suporte, realmente na parte de ajudar, de como usar o equipamento, essa coisa toda. A Medicalção, ela sempre teve essa preocupação, que isso eu acho que é uma coisa diferenciada dela, que a gente compra equipamento e às vezes a gente compra e não sabe nem como é que vai usar. E eles, desde o início, eu tive todo o suporte no meu primeiro equipamento, né? Eu não tinha tantos cursos, eu não tinha tanto ainda, então eu não sabia muito como usar algumas coisas. Eles me deram todo esse suporte de início, que fez muita diferença entre cursos de outros profissionais renomados que me ajudaram. E aí eu comecei com o Nárnia. Quando o Nárnia veio, eu ainda estava na minha casa. E aí o equipamento que eu tinha que pagar uma mensalidade alta por mês, eu não tinha um grande faturamento na minha empresa e um frio na barriga. Eu falei, meu Deus, eu não posso ter esse equipamento só dentro de casa, eu tenho que fazer alguma coisa porque eu tenho que pagar esse equipamento. E aí eu comecei a ir nos salões de beleza da cidade, algumas clínicas da cidade, falando o que eu tinha. E era muito engraçado, porque tipo assim, o que eu tinha praticamente era um Nárnia. Tipo, que fazia face, fazia corporal. E aí, alguns eu recebi não, e eu falei, eu tenho que sair para captar mais clientes para fazer esse equipamento. E aí uma grande amiga minha, que eu tenho muita gratidão, ela falou assim, olha, eu tenho uma sala aqui, eu posso te sublocar essa sala. Eu não tinha condições de ter uma sala naquele momento, aluguel, tudo, enfim. Eu vou te alocar essa sala para um preço bem baixinho para você ganhando os clientes aqui. E ela me ajudou muito na divulgação também. Eu lembro que quando eu abri a primeira sala, sem ser expansão, exatamente, eu tinha R$1.000 na minha conta, R$1.000. E eu falei assim, cara, eu sou muito louca. E as pessoas falavam, vocês são muito louco. Só que assim, eu tinha o frio na barriga, mas eu tinha algo dentro de mim que é inexplicável. É realmente o cuidado de Deus. Deus já tinha me prometido isso, que falava assim, vai. Eu trabalhava direto muito com minha filha bebezinha. Às vezes eu levava ela junto comigo para a sala. Eu comecei com ela, voltei a trabalhar com 4 meses, não tinha como parar. Ela ficava no cantinho lá, até onde deu, porque depois não consegui mais, mas coloquei ela com uma outra pessoa para cuidar para mim conseguir trabalhar, juntar o dinheiro, fui pagando. O dinheiro que entrava, a gente foi pagando a mão de obra daqui, do que a gente começou do zero, não tinha nada do que tem aqui hoje. E aí, quando a gente abriu aqui essa primeira sala, que na verdade, a clínica aqui não é apenas uma sala, a gente tem 5 salas. Mas na época, a gente abriu 3 salas de atendimento dentro da clínica. E ficou um espaço um pouco apertado. E aí, depois de eu ter pego o primeiro, o Nárnia, pego a Criofrequência, que ambos já me geravam muito resultado, já tinha muita diferença, veio a oportunidade de eu pegar a Crio de placas, que foi um grande divisor de águas. Hoje eu sou referência em criolipólise na minha cidade, no estado, e a criolipólise ela veio agregando aquilo na minha vida, né? E eu comecei a ter essas tecnologias aqui e já entregar resultado, mesmo trabalhando de forma avulsa, como a gente fala com a criolipólise, eu já entregava muito resultado, e meu resultado ia de boca em boca, né? E aí o espaço começou a ficar um pouco pequeno, as pessoas que chegavam aqui, gente, isso aqui tá pequeno, mas o frio na barriga, o novo, o medo de arriscar, e meu esposo falando comigo, não, você é uma potência, você pode, você consegue, estamos juntos, ele sempre me dando todo o suporte necessário, que ele faz parte disso também, porque o sonho, a força de vontade, eu sempre tive, né? Desde quando eu morei no interior, lá no Maranhão, eu sempre sonhei viver o que eu vivo hoje. Eu só não sabia que Deus ia fazer dessa forma na minha vida. Passei por vários momentos difíceis na minha vida, até chegar onde eu cheguei hoje. E hoje, pra mim, assim, olha, chegar em Petrópolis, que é uma cidade que eu nasci, mas não foi uma cidade que eu fui criada,
E fui acolhida pelos petropolitanos, e a estética aqui é muito difícil de implementar por ser uma cidade muito fria. E eu fiz de forma diferente do que eu via os outros profissionais fazendo, e principalmente entregando uma estética com muita verdade, com qualidade, e o principal, entregando o resultado, porque os resultados eles mudam a vida do paciente. Se hoje eu pudesse dar um recado para o Mauro, já tem acho que vai fazer um ano que a gente não se vê nas feiras, agradecer por eles terem confiado, que na época a gente não teve condições de pagar o equipamento assim de forma à vista, e as condições que a gente tinha, ele conseguiu dar um jeito para atender nas condições que a gente tinha. E ele falando que não era para me ter medo, que era para me apostar, que era uma empresa que tinha propósito, e o propósito deles ia em encontro ao meu, que é muito importante, né? Porque eles transformam a vida dos profissionais e nós transformamos vidas de várias pessoas, né? Hoje eu não só atendo mulheres, hoje os homens também estão vivendo isso aqui dentro da minha clínica. É tão grande as transformações através das tecnologias, a gente sabe que as mãos são importantes, né? Mas as tecnologias, elas fazem total diferença nos nossos protocolos, principalmente nas entregas de resultados. Então, assim, lá atrás, quando a gente se conheceu, eles estavam bem pequenininhos também, a gente estava iniciando. E acho que é aquela coisa, é o encontro que Deus faz, né? Nada é por acaso, nada é por acaso. E ali foi o momento exatamente certo, meu marido conhecendo o Mauro, eu no congresso lá, eu brigando com meu marido, o Mauro conversando com meu marido, e ele insistindo pra gente realmente apostar na empresa, acreditar na empresa, e que se desse qualquer coisa errada que a gente poderia falar diretamente com eles, mas que era uma empresa muito séria. E realmente, desde de lá até aqui, tudo que eles falaram, eles cumpriram. No futuro, tipo assim, eu poder mentorar pessoas também, para tipo assim, eu montei uma clínica, não sei como é que eu vou começar, né? Não sei o que eu vou fazer, porque no meu início foi muito difícil, eu não sabia o que fazer, né? Por onde começar. E aí eu não tinha nem muitas condições de ficar fazendo vários cursos, né? Hoje tem bastante formação. E aí o que eu começo, o que eu faço, né? Na época eu já tinha muita afinidade por tratamentos corporais, é o que eu mais me destaco realmente, a harmonização corporal. E eu não sabia por onde iniciar. Eu só tinha meu marido ali apoiando. Vai lá, compra, vai, compra. Mas ele não era do ramo da estética, né? Ele tinha um outro olhar por fora e eu por dentro. Então, que acabou que deu super certo a junção dos dois, né? E eu tinha muita vontade de mentorar, de ministrar um curso para pessoas que, o que eu começo? Quais são as tecnologias necessárias? Porque esses profissionais, às vezes, eles não têm um amparo de saber o que eles vão comprar, às vezes sair comprando vários equipamentos que nem tem tanta necessidade, porque eles não têm um suporte. E desse suporte, qual é o primeiro equipamento? O que você quer trabalhar? É face? É corpo? O que é melhor para você ter? Como é que é a sua clínica? Gerenciamento de clínica, montar equipes, porque isso não é fácil, né? Hoje a gente tem 2 pessoas integrando a nossa equipe, mas é muito difícil esse gerenciamento, é muito difícil também o acolhimento, atendimento ao paciente, tem que ter realmente uma equipe preparada para isso, não é simplesmente montar uma clínica e abrir e ser mais um no meio da multidão. Então, ter esse diferencial faz total diferença, né? O marketing. E vejo que tem muitos profissionais que estão despreparados. Então, assim, eu tenho muito sonho um dia de poder colaborar, assim como aconteceu comigo, eu não tive esse suporte, né? Dar algo pelo próximo, né? Poder ajudar pessoas realmente que estão iniciando, que começaram assim como eu, do zero, né? E realmente saber como é que eu começo e começar a comprar suas tecnologias ali nas suas condições, da forma que pode. Eu tenho esse desejo muito grande dentro do meu coração.